Você já ouviu falar de crianças com autismo que saem correndo do nada e sem avisar ninguém? Pois é, no autismo esse comportamento é relativamente comum, pode parecer uma travessura, mas não é. Ele pode ser extremamente perigoso e até fatal. Hoje eu vou te explicar então por que isso acontece, quais os riscos, como a gente pode tentar ajudar a diminuir esses comportamentos, né? Entender, a diminuir e a prevenir. Inclusive, a gente vai conversar sobre um caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul recentemente, onde uma criança fez então esse movimento de fuga, né, esse elopement, e teve então uma consequência fatal. E se você é novo aqui, eu sou a Fábia, eu sou especialista em autismo e educação inclusiva. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve aqui, porque pode te ajudar muito no entendimento e nas estratégias para auxiliar a tua criança com TEA. É muito comum famílias de crianças com autismo terem essa vontade, esse desejo de incluírem elas em todas as atividades da família. E isso é muito natural. Todo pai e toda mãe quer poder fazer os seus passeios, né? Enfim, as suas atividades com a família reunida, gente. Isso aí é perfeitamente natural. Inclusive é uma coisa muito linda, né? Mas o que a gente tem que pensar, né? Que muitos ambientes, eles não são propícios para crianças com neurodivergências como TEA. Infelizmente, a semana passada, né, dia 10 de julho, a gente teve então um caso aqui no Rio Grande do Sul, muito triste, mas triste mesmo, né? De uma criança então com autismo, de 11 anos, que foi com os pais, né, até os cânions em Cambará do Sul. Eles eram turistas de Curitiba, né, vieram fazer uma viagem, uma coisa muito linda em família, que todos nós fazemos com os nossos filhos, né. Porém, a menina, então, né, ela teve um momento desses, né, uma fuga, um elopement, né, e acabou, então, caindo, e essa queda foi fatal. O pai, então, ele tentou, né, alcançar a criança, ele tentou segurar, mas esses eventos, eles são muito rápidos, o pai não conseguiu a tempo, e a criança, então, caiu, e a gente teve essa desgraça, né, vamos usar o termo correto, né, gente, foi realmente uma desgraça, uma coisa muito triste, horrível. E hoje a gente está aqui, então, para falar exatamente sobre isso, o que são esses elopements, né, essas fugas, por que elas acontecem, e o que a gente pode fazer. Porque uma vez a gente tendo o conhecimento, a gente consegue inclusive salvar vidas, que é o que nos importa, né? Ela pode, gente, estar buscando por algo. O que acontece? Pode ser um objeto que ela viu, pode ser um inseto, pode ser, seja lá o que for, tá? Ela viu, ela quis, né? Porque neurologicamente eles não pensam que nem nós, tá, gente? Eles têm um desenvolvimento neurológico diferente. Então, muitas vezes uma coisa que pra gente não vai chamar atenção, pra ela vai. Então, ela pode sair para buscar algo e disparar correndo em direção àquilo. Outra questão, tá, gente? Fuga de algo desconfortável. Questão sensorial sempre tá envolvida, tá? Então, o que pode ser esse desconforto? Um monte de gente falando ao mesmo tempo. Pode ser extremamente desconfortável. Barulhos altos, né? Movimentação excessiva, e ela vai fugir. Não é fuga intencional, tá? É fuga no sentido de estou saindo do que está me incomodando, né? É instintivo, tá? Exploração, gente, sem noção de perigo, tá? Lá do outro lado da rua tem um negócio que ela viu e ela vai sair correndo, tá? E esse correr, ele é abrupto mesmo, tá? É instintivo e ela vai sem a noção do risco envolvido, então, na ação que ela tá fazendo. As questões, gente, de dificuldade de comunicação, né? Então, tá se sentindo incomodada sensorialmente, ou quer esse algo que ela viu, né? Ou, enfim, qualquer coisa que deu essa vontade, enfim, de sair correndo, né? E ela não vai comunicar, ela só vai. E outra questão, então, né, também envolvida nessa questão das fugas, né, desses elopements, o prazer sensorial, que muitas vezes está envolvido nessa corrida, né, é quase uma estereotipia. Então, o correr ajuda ela a se regular
e ela tem realmente um prazer sensorial nessa corrida. Mas entender todos esses fatores não retira o risco que esse comportamento representa a gente, tá? Então, a gente vai ter nesse comportamento que é natural na pessoa com TEA, porém é um comportamento que pode colocar a vida dela em risco e muitas vezes leva a acidentes fatais, como o ocorrido, então, né, no dia 10 de julho, com a menina ali em Cambará do Sul. Quais são os riscos, então, iminentes, tá, que a gente tem que ter em mente para tentar prevenir? Acidentes, né, gente, acidentes graves, tá? Quedas e ferimentos, correndo num element, essa criança pode cair num buraco, ela pode se machucar, ela pode tropeçar, enfim, tá? Ferimentos muitas vezes graves, afogamentos, tá? Ela pode correr e ter uma piscina ali, enfim, né? Afogamentos, se perder dos cuidadores, tá? Que é uma coisa extremamente grave, e a exposição, então, a situações perigosas, né, gente? Isso bota a criança, a pessoa, numa situação de vulnerabilidade, tá? Então, é grave. É grave, a gente tem que saber o que fazer com isso, né? E aí, é isso que a gente vai conversar agora. O que fazer, né? O que fazer com isso? Primeira coisa, conhecer a nossa criança. Observar, então, e tentar entender o motivo da fuga, né? Enfim, que a gente precisa muito tentar fazer esse conhecimento. Ensinar formas alternativas de pedir ajuda, tá? Ou de pedir para sair, né? De fazer essa autorregulação, tá, gente? Com palavra, com comunicação alternativa e aumentativa, né? Com fichinhas, né, enfim, sabe? Adaptar o ambiente, tá? Adaptar o ambiente, gente, no sentido de evitar, tá? Usar alarme, né? Trancar os portões, tentar evitar o perigo, né? Trabalhar com prevenção, é a chave, tá? Supervisão constante, tá? Não dá para deixar a nossa criança com TEA, por mais que já tenha terapias e educação, enfim, ela precisa de supervisão, tá, gente? Isso é muito, muito importante. Ensinar noções básicas de segurança, com indicativos para ela parar, para segurar na mão, né? A gente pode trabalhar isso com histórias sociais, com brincadeiras, tá? Mas é bem importante. E, finalmente, trabalhar com uma equipe especializada. Uma equipe que vai conseguir, enfim, ensinar a criança e ajudar a família com todo esse treino, tá, gente? Né, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né, tem uma série de profissionais que trabalham nesse sentido de ajudar ela a se comunicar, a entender o que está fazendo, a fazer o controle do corpo. Ponto, assim, muito importante nesse sentido, tá? Prevenir para que não aconteça, né, para que a gente evite ao máximo que a nossa criança fique exposta a riscos e que aconteça um acidente fatal. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o elopement, deixa aqui teus comentários, se inscreve no canal, compartilha com outras famílias, com terapeutas, com professores, né, que precisam desse entendimento para poder prevenir, então, né, e auxiliar essa criança. E me conta aqui nos comentários, tu já passou por isso? Tua criança já saiu correndo do nada para atravessar uma rua, né, no pátio da escola, enfim, no local perigoso, e tu ficou muito apavorado? Me conta aqui, que vai ser muito bom a gente conversar sobre isso. É muito, muito importante, né? Nesse momento, especialmente, né, gente? Vamos conversar, porque momentos como esse nos chamam para isso, para reflexão, né? E não para um julgamento, mas para um acolhimento e para um entendimento e para pensar justamente no não acontecer nunca mais uma coisa dessa com uma criança. Obrigada por assistir até o final. E hoje, então, a gente tratou do elopement, né? Que é esse comportamento de fuga, então, que está relacionado com uma questão sensorial, uma questão de comunicar alguma coisa, né, gente? E com essas informações, o nosso objetivo é justamente auxiliar as famílias a prevenir esse tipo de situação, né? Com muito amor, com muita empatia, mas sempre pensando na prevenção. E hoje eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade e empatia para a família, então, dessa menina que caiu nos canyons, tá? E essa queda foi proveniente justamente desse comportamento. E só o que a gente pode fazer, então, é isso, tá, gente? É ser empático, a entender o que aconteceu, né? Entender esse comportamento da pessoa com autismo, sem julgar essa família. Não cabe a nós julgar se deveriam ou não ter ido com ela lá. É uma família com 3 filhos, né? Que saiu de férias, gente, e quis trazer sua criança com TEA junto, né, incluiu a sua criança, né,
que é uma coisa natural de todas as famílias, independente dos filhos serem típicos ou atípicos, o que a gente faz, né? A gente quer incluir todos eles, né? O amor, ele não tá dividido, né, gente, em caixinhas. Esse amor é pro típico, esse amor é para o que tem terra. Não, o amor, ele é amor, né? Então, eles fizeram conforme, né, o julgamento deles, o amor deles, a vontade deles de incluir. Aconteceu esse acidente horrível, sim, né? Mas a nossa função enquanto sociedade, né, e enquanto profissionais e seres humanos é entender, acolher e ser empático, sem julgamentos. Todo o nosso amor e toda a nossa empatia para essa família. Um beijo e até o próximo vídeo.